como prometido, aqui estamos com a segunda parte da nossa aula, que é sobre o como estudar, né? Como estudar de forma eficiente. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar um monte, mas um monte mesmo de técnicas, de formas de como estudar da melhor forma possível. Tem livros, muitos livros publicados e tudo mais. Então eu fui em alguns canais, procurei e encontrei um bem interessante que ele fala desses 5 passos para se estudar de uma forma eficiente. O primeiro é o imprint, o segundo é a detecção de padrões, o terceiro é a organização estratégica, o quarto é o aprendizado ativo e o quinto é a melhoria contínua, que esse último ponto é mais um detalhe, mas os 4 primeiros são bem importantes. E a gente vai trabalhar agora cada um deles. Bom, a fase do imprint, ela nada mais é do que a obtenção das fontes de estudo. O que é isso? Você precisa procurar, pesquisar tudo que você conseguir sobre o determinado assunto que você quer estudar. Livros, como eu já tinha falado ainda há pouco. Livros, sites, professores, videoaulas e os melhores naquilo que se tem. O melhor livro, o melhor site, o melhor professor, a melhor videoaula. Tudo que você conseguir de melhor é o ideal, ou aquilo que você conseguir de melhor. E quando você começar a ler, a assistir aula e começar a se envolver com aquele assunto cada vez mais, vai ter um momento que você vai se sentir sobrecarregado. É normal sentir essa sobrecarga, até porque você está iniciando uma atividade que você não tinha o hábito de fazer. Mas com uma boa alimentação e com uma boa noite de sono, isso melhora e você consegue ler mais, compreender mais, assistir mais aulas melhor, de uma forma muito melhor. E a boa alimentação e a boa noite de sono, como é que funciona? Bom, comida bem balanceada, nutricionalmente rica, evitar fast food, evitar frituras, muito açúcar, evitar muito leite, muito queijo e seus derivados. O ideal é que abomine esse tipo de comida, principalmente o queijo e o leite. Mas quem não tem, quem não consegue, reduz o máximo que puder. Comer bastante fibras e beber bastante água. E uma noite de sono boa. O que é uma boa noite de sono? Pelo menos 6 horas por dia de sono, direto, de noite. Não entrar em contato com telas antes de dormir. Quando falo telas é TV, celular, computador, tablet, qualquer objeto que produza alguma luz. Por quê? Essa luz, ela é uma luz azul. Na ciência ela é estudada como luz azul, na neurociência. E essa luz azul, ela indica para o cérebro da gente, para uma região chamada pituitária, que é uma glândula que a gente tem aqui na região do terceiro olho, que indica que o dia está amanhecendo. Então, se você vai dormir e vê algum vídeo, você vê alguma aula, você mexe no celular, está lá no WhatsApp, o que for, e vai dormir, essa glândula que está nessa região vai indicar para você que na verdade não é hora de dormir, é hora de acordar, porque a luz é azul, é a luz do amanhecer. O ideal é que você possa ter no seu quarto uma luz mais amarela, que é a luz do entardecer. É a luz em que o organismo percebe que está na hora de ir dormir, está na hora de se recolher, o dia acabou. Então uma boa noite de sono é aquela que você consegue dormir 6 horas ininterruptas, 7, 8 horas, 9 horas. Para vocês, da idade de vocês, jovens, adolescentes que estão iniciando agora 12, 13, 14 anos, até 9 horas de sono é suficiente. É o ideal, na verdade. 8 horas de sono
tá tranquilo e que seja de uma forma relaxante. O quarto todo escuro, sem nenhum ruído, sem nenhuma luz, para que possa realmente conseguir fixar e colocar tudo que você viu durante o dia no seu cérebro durante a noite. É à noite que há a fixação dos conhecimentos que você viu durante o dia. Então é preciso que você mantenha a sua noite de sono o mais intacta possível, com menos interrupções, com menos atrapalhos, para que você possa aproveitar ao máximo o seu dia de estudo. O segundo momento da forma de como se estudar de forma eficiente é a detecção dos padrões. O que significa isso? Quando você está estudando, quando você começa a ler material, começa a ver materiais, e isso vem de uma forma cada vez mais espontânea, você, inclusive, que eu não falei no ponto anterior, o momento que você percebe que está estudando e está no caminho certo é quando você começa a sonhar com o assunto que você está estudando. Esse é o ideal. Se você conseguir sonhar com o que você está estudando, é porque você está indo no caminho certo e você está conseguindo gravar tudo no seu cérebro. Mas voltando, quando você está estudando, que você está lendo, que você está pegando material, fazendo exercícios e tudo mais, vai ter momentos que você vai ver que tem coisas que para você não é mais útil ou não serve, e tem outras que servem. E aí é esse o ponto que a gente se encontra aqui, a detecção de padrões. Você vai ver que existem padrões melhores e padrões piores. O ideal é que você, quando você detectar isso, você procure fazer ou utilizar os melhores padrões. Então, o ideal é que você procure se envolver com essa pessoa. Se envolver, que eu falo, é entrar em contato com ela, assistir os vídeos dela, ler material que ela produziu, fazer exercícios que ela produziu. São coisas desse tipo. E a observação do padrão é esse, certo? Então, a ocupação dessas lacunas é exatamente como você aproveitar melhor o que você tem. E aí é onde entra o nosso segundo ponto, que é o desenvolvimento dos mapas para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Como assim? No nosso cérebro, tudo que a gente faz é regido por neurônios. E o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente olha, qualquer estímulo que a gente der, ele faz um percurso no nosso cérebro. E para que a gente possa obter a informação mais precisa, a gente precisa ter o caminho mais rápido para se chegar. E isso é feito a partir de mapas. Como é que se faz esses mapas? Estudando. E a melhor forma de estudar, uma das melhores, é produzindo seus próprios mapas mentais. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os mapas mentais, como mais uma técnica de estudo, mas é importante que vocês saibam que quando a gente estuda de forma ativa, de forma mais proativa, a gente consegue produzir esses caminhos neurais de forma mais rápida e de percursos menores, ou seja, a gente ganha tempo nesse processo de coletar uma informação do nosso cérebro. A organização estratégica é o terceiro ponto, e aí é onde a gente vai falar um pouco mais sobre os mapas mentais. Nesse ponto é importante perceber o seguinte: são formas práticas de resumir o conteúdo que foi estudado. E aí é que está. Quando se fala de resumo, não é aquela cópia gigantesca em que você lê um livro e o resumo que você fez deu 2 livros. Não é aquilo. Não é como a gente está muito mal acostumado nas escolas a estar fazendo resumos. Nem muito menos está copiando pedaços do livro e anotando lá no papel. Não. Resumo bem preparado, resumo prático das coisas,
como vocês podem ver aqui no quadro, são em forma de tópicos, em forma de palavras-chave. E aí é onde está o RPC. O RPC é o resumo por palavra-chave. Na internet você encontra mais sobre esse tipo de método de produção de resumo. Ele é muito bom porque depois de um certo tempo que você está estudando o material, o assunto, e você faz os seus resumos em forma de palavra-chave, basta você pegar esses resumos e ler que você consegue acessar todo o conteúdo que você estudou durante o tempo que você passou estudando. Digamos que você, por exemplo, tem um vestibular no final do ano e você estudou esse assunto em março. E fez tudo direitinho, estudou bem direitinho, fez os relatórios, tal, os resumos. E quando é mais ou menos em setembro para outubro, pertinho já da prova, aí você pega seus relatórios, seus resumos em palavra-chave e vai ler. Quando você está lendo ali e começa a pegar as palavras-chave, você começa a se lembrar do que você viu no início do ano. É a forma de fazer o resumo por palavra-chave, o ideal. É uma forma bem interessante, mas que para isso exige prática, você precisa estar praticando. Assim como o mapa mental e qualquer outra técnica de resumo também precisa. Toda técnica precisa de exercício, prática, fazer, refazer várias e várias vezes. Os mapas mentais também possuem uma potencialidade muito boa. Se você observar direitinho, ele consegue fazer o que o resumo por palavra-chave faz também, só que de uma forma um pouco mais gráfica. Não precisa fazer muitos desenhos, colocar muitas imagens e tal, aquela coisa que você vê muito na internet, muita gente fazendo um mapa mental mais complexo do mundo. Não precisa daquilo. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês um mapa mental que eu também peguei na internet, em um canal, e vou mostrar para vocês como é simples fazer esse mapa mental. E depois vocês podem ir procurar mais sobre isso na internet e vocês vão encontrar bastante coisa, tá? O nosso ponto 4 é o estudo ativo, a aprendizagem ativa. E o que significa isso? Significa nada mais, nada menos do que você utilizar técnicas de estudo para fixar cada vez mais o conhecimento em um determinado assunto. É isso. Existem várias técnicas e técnicas e técnicas, quilômetros de técnicas que a gente pode estar citando. Eu vou colocar 3 aqui para vocês, são essas 3 que estão no quadro, para ilustrar, tá? Mas existem várias técnicas, várias, inclusive de administração do tempo, da organização dos seus horários, inclusive várias delas eu sei, eu conheço, e caso vocês tenham interesse, podem estar entrando em contato comigo diretamente para poder pegar mais dicas sobre isso. Mas as 3 que eu tenho aqui são resolução de questões, essa é excelente. Existe na internet a pirâmide do conhecimento, que eu também já falei para vocês no início do ano, de como a gente consegue fixar melhor cada conteúdo. E na pirâmide do conhecimento, a segunda forma que a gente consegue captar mais do conhecimento, fixar mais do conhecimento que a gente estuda, é resolvendo questões. Quando a gente faz uma coisa por muito tempo, repete muito aquilo ali, a gente adquire uma prática muito grande. Veja, por exemplo, o segundo ponto, que é a repetição de exercícios. Imagine você que é um treinador de arte marcial. O treinador de arte marcial, no início, ele não sabe fazer quase nada. Mas ele vai treinando, vai treinando, vai treinando. Todo santo dia ele vai fazendo, repetindo aqueles golpes, repetindo aqueles movimentos. Vai até o momento que ele se torna um faixa preta, porque ele consegue repetir aquilo ali com uma maestria tão alta, tão grande, que ele se tornou faixa preta. É uma outra forma de aprender. E aí, quando você faz muitos exercícios sobre determinado assunto, qualquer assunto,
matemática, português, ciência, geografia, história, todos eles, se você faz muitos exercícios, quando vier qualquer exercício, de qualquer prova, de qualquer concurso, de qualquer vestibular, você consegue resolver simples. Por quê? Você já tem prática naquilo ali. Do mesmo jeito que é para um desenhista profissional, é para um pintor, é para um dançarino, é para um cantor. Quando você tem uma pessoa que sabe tocar muito um instrumento e você pede para ela tocar, toca essa música aqui, aí você vai, cantarola ela e ele pega ali, toca, desenrola para você. Porque ele tem muita prática. E por último, eu coloquei aqui os flashcards, porque eu acho bem interessante e em alguns pontos ele é muito útil. Que são nada mais, nada menos do que cartõezinhos que você faz com uma pergunta na frente e atrás a resposta. E aí você vai treinando isso aí. Para quem já assistiu Grey's Anatomy, né, tem muito disso. Eles lá estão estudando no hospital, na residência, e uma forma muito eficiente para eles, principalmente no caso de medicina, os flashcards são bem úteis. Existem outras técnicas e também para outras profissões e para outros assuntos, outras disciplinas, que o flashcard também funciona bem. Então, são essas técnicas que vocês podem estar utilizando para estudar todos os assuntos que vocês têm durante o ano, na vida de vocês enquanto estudantes e até a universidade, e depois dela também. O ponto 5 é a melhoria continuada, ou a melhoria contínua. O que significa isso? Significa, como também já foi dito anteriormente, que você precisa aperfeiçoar os seus pontos fracos. Precisa ir se melhorando cada vez mais. Se vocês observarem, nessa videoaula que eu estou gravando, os primeiros minutos dela eu aparento estar um pouco inseguro, porque de fato é a minha primeira videoaula que eu estou gravando, que eu estou filmando aqui com vocês. Está sendo uma novidade maravilhosa para mim. Mas observem que no início eu estava meio tímido, meio assim e tal, e fui observando a cada momento que passava que eu poderia estar ajustando uma coisa e outra, inclusive até o tom da minha voz. Já mudei também o quadro, se vocês observarem, já não estou mais usando o pincel rosa, que estava muito claro, já mudei a iluminação, se vocês observarem direitinho, vocês vão perceber tudo isso, e aí é que está. A melhoria contínua é isso, é a gente estar o tempo todo observando e nos autoavaliando, vendo onde a gente pode melhorar cada ponto. É sair da zona de conforto. Porque quando a gente está num determinado ponto, que a gente se acomoda, para sair é ruim. É ruim. Eu digo porque eu passo por isso o tempo inteiro. E eu sei o quanto é difícil sair da zona de conforto. Mas é tão importante que isso aconteça para que a gente possa aprender melhor, que é algo que é fundamental ser falado. Sair da zona de conforto significa o seguinte: deixar aquela moleza, deixar aquela preguiça, deixar aquela sem vergonhice, ou até mesmo deixar aquela safadeza, como eu já comentei em algumas turmas sobre a safadeza, de estar querendo fugir do que de fato é infugível. Não dá para fugir de uma coisa que é o seu legado, é o que você vai ter que fazer pelo resto da vida. Estudar é uma coisa que você não para nunca. Quando vocês estiverem mais na frente, nos próximos anos, vocês vão ver que estudar é uma coisa que vocês não param de fazer em nenhum momento. Se é para aprender a jogar um joguinho no celular, vocês têm que aprender, então vocês não param de aprender nada, em nenhum momento. Certo? Se é para fazer uma feira, vocês têm que aprender. Se é para escolher uma fruta ou uma verdura no supermercado, vocês têm que aprender. Tudo é aprendizado. Então, se vocês puderem ir aperfeiçoando os aprendizados de vocês de agora, quando estiverem mais velhos, vocês não vão sentir tanta dificuldade. E vão ter muito mais condições, inclusive de adquirir melhores empregos ou até de desenvolverem suas próprias profissões melhor do que eu, melhor do que os pais de vocês,
melhor do que muitas pessoas que hoje estão tendo que procurar seus empregos, tendo que estudar para os concursos e tudo mais. Então, mãos à obra e saiam dessa zona de conforto. Para finalizar, eu tenho mais um ponto para falar, para a gente depois ir para os exercícios. Vamos lá. O último ponto, antes da gente ir para o exercício, que eu quero falar para vocês, é sobre a maestria. O que é maestria? Se tornar mestre. Como assim mestre? Como é que vocês podem se tornar mestres? Fazendo mestrado? Como eu tenho mestrado, mas isso não me torna um mestre. O mestre real é quando você consegue fazer qualquer coisa com maestria. Fazer de uma forma que é como se você soubesse todas as respostas. Só que para isso você precisa treinar. O verdadeiro mestre, ele treina muito. Mas não só treina, ele também tem os momentos de pausa, de descanso e de respeito dos limites. E aí eu quero falar para vocês desse ponto em específico. Muita gente pensa que o aprendizado ele é uma coisa contínua, você está o tempo todo aprendendo. Como essa linha verde aqui, não sei se vocês conseguem ver, que ela segue aqui, ó, segue reta. Eu vou até escurecer para que vocês vejam melhor. Esse eixo aqui é o do conhecimento e esse é o do tempo. Essa linha verde é o que as pessoas imaginam que a gente faz, que todos fazem, que a aprendizagem ela é contínua e é sempre crescente. Só que quando você começa a realmente estudar e ver, você percebe que não é bem assim. Quando você começa a estudar uma língua, tem um determinado momento que você pensa que estagnou, parou total. Porque você vê que o esforço que você faz não dá mais resultado. O ponto em que você chegou, na verdade, é o ponto chamado de platô. O que é isso? A curva da aprendizagem ela se dá, na verdade, da forma preta. Essa aqui, essa linha preta aqui. Nesse ponto, você basicamente para de aprender e fica numa área chamada de platô, que é essa aqui. Passa o tempo e você não tem um aprendizado significante. E muita gente pensa que depois disso aqui é o fim. E é o que é que alguns fazem? Desiste daquilo ali, para e não faz mais. Aí então há uma queda na aprendizagem e você volta ao ponto zero de novo. E para começar esse mesmo assunto, vai ter que subir tudo de novo, chega no platô, se você não fizer nada, você cai de novo. E de que adianta? Muitos vão pulando de assunto em assunto, de conhecimento em conhecimento, às vezes aprende a jogar futebol, aí desiste, aí vai jogar basquete, aí depois vai fazer uma arte marcial, aí depois vai fazer alguma coisa e nunca se torna um mestre em um desses assuntos. Não consegue a maestria. Mesma coisa, começa estudando ciências, aí dentro da área de ciências vê citologia, aí se dá mal, aí desiste, vai ver atmosfera, aí depois vai ver crosta terrestre, aí vê que está mais difícil, aí desiste, aí vai ver outra coisa, então fica sempre nesse nívelzinho aqui e não sobe. Como é que se sobe? Como é que sai do platô? Zona de conforto. Mais uma vez a gente precisa deixar a zona de conforto e a partir desse ponto aqui, como é que faz para saltar? Continuar estudando, continuar se exercitando e se aperfeiçoando, fazendo aquela
melhoria contínua, sempre está procurando onde pode melhorar, qual é o erro, ou procurando até novas fontes, novos professores, novas aulas, porque aí o que vai acontecer a partir desse ponto é um salto. Como assim? A pessoa que está se esforçando começa a subir de novo, só que a subida não é tão grande, e aí ela para outra vez. E às vezes até cai um pouco. Só que se ela continua fazendo isso, aí ela começa a subir de novo, entra num outro platô e às vezes cai. E aí vai fazer isso de novo, e vai fazendo isso até conseguir a maestria. Só que aí é que está o grande detalhe. E assim vai. Observa que a subida ela não é constante. Ela tem uma queda, tem aquela paradinha ali, mas ela sempre está subindo. Imagina um corredor. Como é que ele faz um maratonista, digamos? Como é que ele faz para correr 42 quilômetros? 42 quilômetros é quase que daqui de João Pessoa para Sapé. É um pouquinho menos. A pé. Ele começa aos pouquinhos. Se ele conseguir correr 5 quilômetros, ele precisa aumentar isso. E aí é que tá. Se ele decidir aumentar de 5 para 10 quilômetros de uma vez, ele não vai conseguir. Ele vai se frustrar. E muitos até desistem, porque percebem que não vai aguentar. Como é que ele precisa fazer? Ele deve aumentar uma quantidade que ele suporte. Ou seja, se ele corria 5 km, ele deve melhorar e correr 6. Depois que ele ficar correndo 6 e conseguir ver que com 6 km ele consegue correr tranquilo, ele aumenta para 7. E corre 7 até ele ver que 7 para ele já é pouco. Aí ele vai para 8, 9, 10. Isso vai até os 42 quilômetros. E às vezes, tem pessoas que não param aí, não desistem nos 42 quilômetros. São os chamados ultramaratonistas, conseguem correr 2 maratonas. Conseguem fazer 3 esportes de uma vez, que é o chamado triatlon. É uma maratona, é corrida de bicicleta e é natação. As pessoas elas buscam sempre estar se melhorando e o mestre ele faz isso. A maestria é isso, é fazer com que sempre você possa estar crescendo, sempre possa estar aprendendo e se melhorando cada vez mais. Eu agradeço a atenção de vocês e agora vem o exercício. O exercício é esse. Como você explicaria aquela habilidade que você apresentou na missão passada, na nossa atividade da semana passada? Eu quero que vocês façam um tutorial explicando como fazer aquilo que vocês fizeram. O que vocês podem passar para mim ou para qualquer pessoa sobre o que vocês fizeram? Até o momento eu recebi pessoas falando que gostam de desenhar. Como vocês podem explicar, para quem gosta de desenhar, como vocês podem fazer um tutorial explicando o desenho que vocês fazem, a técnica do desenho que vocês fazem? Se você gosta de dançar, se você toca algum instrumento, o que você pode explicar, por exemplo, para mim, que não sei tocar nada de violão? Você que toca violão pode fazer um vídeo explicando para mim como fazer alguns acordes. Eu não sei qual é o acorde, não sei como é que se toca o ritmo da mão direita, nada disso. Vocês podem fazer e é isso que eu quero que vocês façam. Me expliquem como vocês fazem o que fizeram na semana passada. Se vocês dançam, me expliquem como vocês fazem o movimento da dança de vocês. Se vocês conseguem escrever,
expliquem como é que vocês escrevem, qual é a inspiração de vocês, quais as técnicas que vocês estudam para fazer isso. Essa é a atividade. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, podem entrar em contato pelo WhatsApp, podem entrar em contato diretamente pela plataforma e eu aguardo a resposta de vocês.